Novamente estamos dando início ao nosso estudo da série psicológica de Joana de Ângeles. Hoje estaremos iniciando o capítulo 8, Perturbações Graves, do livro Triunfo Pessoal. Vamos então para a nossa introdução com um breve comentário de uma mensagem do Espírito Emmanuel, que está no livro Cartas de Paulo, o Evangelho comentado por Emmanuel. Na primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 9. O divino mistério da fé viva é problema de consciência cristalina. Trabalhemos, portanto, por apresentarmos ao Pai a retidão e a pureza de pensamentos. Emmanuel sempre nos propõe nas suas mensagens a reflexão, a meditação para extrairmos o sentido profundo, muitas vezes estabelecido em poucas palavras. E aqui, quando ele inicia dizendo que o divino mistério da fé viva é problema de consciência cristalina, entendamos fé viva como a vivência, a aplicação da proposta do Evangelho do Cristo em nós. Então, o que de fato estabelece a fé em termos de estabilidade e de profundidade, ela está associada à vivência, à mudança de comportamento em nós, estabelecido na proposta do Evangelho do Cristo. E aí ele complementa dizendo, é problema de consciência cristalina. Consciência cristalina aqui, ele nos dá o justo sentido de compreensão. Apresentarmos ao Pai a retidão e a pureza de pensamentos. É evidente que por trás desse esclarecimento de Emmanuel está o nosso esforço de alinhamento, de harmonia com as leis divinas. Porque só a partir daí é que esse trabalho do pensamento, na retidão e na pureza, ele estará se dando de forma natural, espontânea e verdadeira. E não aquela mudança que infelizmente ainda acontece com regularidade, estabelecida no jogo das aparências, aonde a pessoa, por estar sendo vista e por estar em contato social, ela aparenta ser alguém aonde o trabalho de mudança íntima, de pensamentos retos e equilibrados, já teriam sido estabelecidos, quando normalmente isso não ocorreu. Por isso é tão importante, nessa busca do estabelecimento da fé viva, o máximo de conhecimento que venhamos ter da atuação das leis divinas, em nós e fora de nós. Convictos dessa atuação, passando a conectar com os objetivos do Evangelho do Cristo, nós adquirimos, no esforço de renovação, a vivência aí sim, verdadeira e profunda, originada desde a nossa mudança de hábitos mentais, de construções, de objetivos na nossa vida. Então vamos, com essa rápida introdução, introduzir o nosso tema de hoje, perturbações graves, que deverá ser complementado nos nossos próximos encontros. Joana começa nos dizendo o seguinte: o ser humano é essencialmente o espírito que lhe habita o corpo, autoconstrutor das realizações que lhe constituem o patrimônio que conduz nas sucessivas experiências da evolução. Claro que isso parece um texto
muito simples e compreensível. Mas verifiquemos o que há por trás dessa colocação inicial de Joana nesse tema perturbações graves. Joana está nos chamando a atenção de que aquilo que acontece na nossa vida, aquilo que faz campo das nossas emoções, do que nós pensamos, do que nós agimos, tem por responsável principal a nossa essência. Nós, espíritos, temporariamente revestidos da carapaça corporal. Mas o principal responsável pelo nível de paz ou de intranquilidade, de equilíbrio ou de desequilíbrio, somos nós. Não são as circunstâncias externas e muito menos as pessoas que interagem conosco. É preciso, mais do que nunca, face o conhecimento do Evangelho do Cristo, trazido a nós pela doutrina espírita, de assumirmos a autenticidade de tudo o que nos acontece em nós e pararmos, claro, de uma vez por todas, de sair nos justificando atitudes e comportamentos como reflexo do que os outros fazem a nós, ou das circunstâncias que tenhamos de estar enfrentando. É por isso que ela começa aqui dizendo: o ser humano é essencialmente o espírito que lhe habita o corpo. Né? Como o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo referente ao item cuidar do corpo e do espírito, não podemos responsabilizar o corpo por aquilo que, de fato, origina-se nas qualidades do nosso espírito. E prosseguindo, ela nos diz: autoconstrutor das realizações que lhe constituem o patrimônio que conduz nas sucessivas experiências da evolução, nas reencarnações. Então, o passado reencarnatório nosso, que imprime determinada característica nas experiências que estamos vivendo agora, fazem parte de nosso espírito. E é preciso, esclarecido como estamos pela doutrina espírita, assumir profundamente a responsabilidade pelos nossos estados íntimos. Prossigamos. As injunções do sofrimento, os desconfortos morais e os desafios socioeconômicos constituem-lhe incógnitas que luta por compreender e por eliminar, utilizando-se de todos os recursos ao alcance. Aqui Joana vai preparando o terreno para em seguida abordar de fato o tema perturbações graves. Mas, como sendo da máxima importância, ela primeiramente vai nos chamando a atenção das origens e das causas dos sofrimentos e das situações que vivemos. Então, as injunções, as consequências do sofrimento, os desconfortos morais e os desafios socioeconômicos constituem incógnitas. Por quê? Porque não temos acesso consciente ou de memória ao nosso passado encarnatório, que luta por compreender e por eliminar, utilizando-se de todos os recursos ao alcance. De fato, estabelecido nas leis de Deus, na lei do progresso, dentre outras,
o ser humano sempre estará procurando, através do esforço, do trabalho, a busca das soluções e de se integrar em um campo de experiências e de vida que lhe sejam os mais favoráveis possíveis. Conquistada a duras penas a fase da razão, outras, porém, surgem, ricas de esperança, convidando ao crescimento e a novas realizações, tais a intuição, a angelitude, além dos limites que estabeleceu. Vamos analisar aqui um pouco mais detidamente os aspectos aqui expostos por Joana. Primeiro, o fato de que ao longo da nossa imensa caminhada evolutiva, a conquista a duras penas do uso da razão, da inteligência, outras, porém, surgem ricas de esperança, convidando o crescimento e a novas realizações. E aqui ela já nos faz lembrar daquelas que inclusive são as grandes propostas desse estudo psicológico em suas obras. As realizações no campo da intuição, a angelitude. A angelitude aqui como sinônimo de espiritualização profunda em nós, além dos limites que estabeleceu. Então, passado e superando esse período mais anterior do uso puramente da razão e da inteligência, nós nos sentimos chamados pelo que ela chama de antropismo divino, a busca de patamares mais elevados e de interação com a espiritualidade superior. E isso se dá através do campo da intuição, visando a espiritualização profunda, a angelitude. Entretanto, resumam de uma para outra existência carnal os hábitos e comprometimentos que se transformam em saúde, enfermidade, em alegria, em dor, que necessitam ser compreendidos para a aquisição de resultados promissores. Então, não obstante essa atração pelo progresso, pela espiritualização profunda, resumam, ainda atuam em nós, de outras existências carnais, os hábitos e comprometimentos. Alguns que favorecem a saúde, outros a doença. Alguns a hábitos elevados, outros a vícios, gerando alegria e dor, e que necessitam ser compreendidos para a aquisição de resultados promissores. Entendamos aqui compreendidos em relação àqueles aspectos negativos como sendo a base para serem superados, transcendidos, redirecionados, agora para objetivos elevados. Nessa paisagem emocional, as perturbações têm predomínio em razão dos descontroles e da própria agressividade que deveria ser transformada em ação responsável, que remanesce no inconsciente pessoal e coletivo. Então, nessa paisagem emocional caracterizadora da grande maioria da humanidade encarnada, as perturbações têm predomínio. Em razão dos descontroles e da própria agressividade
que deveria ser transformada em ação responsável, que remanesce no inconsciente pessoal e coletivo. Então, essa predominância no inconsciente pessoal e coletivo das perturbações em predomínio é que favorecem a onda de agressividade, de desequilíbrio, de descontroles, que infelizmente, inclusive, percebemos uma intensificação em muitos durante esse período de pandemia, nesse 1 ano e meio de pandemia. A falta do necessário trabalho de identificação com os ideais superiores levou muitos a dar vazão à área dos descontroles emocionais e das perturbações que já traziam desde o passado, mas que, encontrando no sofrimento e na provação coletiva da pandemia, estourou em desequilíbrios. De fato, à medida que vamos tomando conscientização desse passado existencial que trazemos em nós e cuja característica mais predominante foi com os fatores de vícios e de desequilíbrio, mais devemos ser chamados a um cuidadoso esforço de despertamento espiritual, de busca do entendimento da vida sob a ótica que a doutrina espírita nos propõe. Mais do que nunca, e sobretudo em um período de provação coletiva como nos encontramos ainda, devemos fazer o máximo esforço possível na busca de sintonia com as vibrações do alto. Porque se isso não é feito, a predominância das vibrações de desequilíbrio, de descontroles, atuam e levam muitos a crimes. E há uma série de fatores profundamente negativos no campo emotivo, como as aberturas profundas às depressões, às ansiedades descontroladas, fruto da ausência desse trabalho de espiritualização profunda. Essas heranças reaparecem como tendências em forma de conflitos que aturdem e infelicitam, ou através de aptidões, de habilidades que propelem ao aprimoramento, alargando os horizontes do self. Então, todo esse campo de inconsciente pessoal e coletivo, onde a predominância de fatores propiciadores de desequilíbrios, e que aqui no texto é colocado para nós como heranças, que reaparecem como tendências em forma de conflitos que aturdem e infelicitam. Para muitos, que não dando campo ao trabalho espiritual, que seria indispensável, ampliam as áreas de sofrimento e de conflitos íntimos. Ou através de aptidões e de habilidades que propelem, que motivam, que estimulam ao aprimoramento, alargando os horizontes do self. Então, dá-se ou um fator ou outro, mas a própria intensificação de fatores externos provacionais facultam um direcionamento que se tem que tomar
e que se está tomando, ou para o lado do aprimoramento e do crescimento espiritual, ou para o lado do desequilíbrio, do vício e do crime. Aquele que tende para o lado espiritual alargam os horizontes do self, ampliam a perspectiva de entendimento da vida do ponto de vista espiritual profundo, de percepção da atuação das leis divinas, mesmo em situações aparentemente conflitivas e contrastantes. Face aos múltiplos fatores decorrentes do primarismo que ainda vige na natureza humana, as perturbações são muito mais frequentes do que a harmonia e a saúde nos seus vários aspectos. Então aqui nós somos, claro, esclarecidos mais ainda de que a predominância de fatores do primarismo, das atitudes instintivas e desequilibradas que ainda vigem na natureza humana, as perturbações são muito mais frequentes do que a harmonia e a saúde nos seus vários aspectos. Por isso mesmo, sempre vem aquela recordação da orientação do Cristo sobre vigiar e orar. Porque a predominância das vibrações, das frequências em que os espíritos atuam na Terra e ao redor da Terra, a predominância é na área do primarismo e do desequilíbrio. Para evitarmos essas sintonias causadoras de perturbações, faz-se mister o esforço máximo de sintonia com as vibrações do bem, da paz e do equilíbrio, para que se estabeleça em nós saúde, harmonia nos seus vários aspectos. Mesmo hoje, com tanta cultura, civilização e conhecimentos, quando a razão deveria comandar os comportamentos, ainda prevalecem os instintos violentos e automáticos que não foram disciplinados. E de fato, infelizmente ainda é assim, mesmo diante de todo o desenvolvimento que a criatura humana estabeleceu, na cultura, na civilização, nos conhecimentos, que deveriam facultar que a razão comandasse os comportamentos, ainda prevalecem os instintos violentos e automáticos, que não foram disciplinados. É para esse trabalho de controle, de disciplina, de direcionamento, que esse contato que se estabeleceu entre nós e o Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita, nos possibilita todos os instrumentos necessários para uma realização exitosa nessa área, desde que nós aproveitemos bem esses instrumentos. Por outro lado, a sociedade também agressiva e imediatista faculta que padrões injustos predominem no seu contexto, elegendo como triunfadores aqueles indivíduos que tripudiam sobre os fracos. Não fosse suficiente esse inconsciente coletivo e pessoal que trazemos, mais associado ao desequilíbrio emocional e ao vício, nós estamos inseridos numa sociedade que, do ponto de vista material, é agressiva e imediatista.
e estimula, faculta os padrões injustos, predomine no seu contexto, elegendo como triunfadores aqueles indivíduos que tripudiam sobre os fracos. Ora, diante de um quadro desse, de uma situação como essa em que nós vivemos no planeta Terra atualmente, como se torna imprescindível o máximo esforço que exerçamos para o aprimoramento espiritual nosso, para o autoencontro, para o despertar do eu profundo, para a percepção e o aproveitamento da vida em termos de espiritualidade atuante, associada ao bem, à caridade, ao amor. Para, através de uma ação bem direcionada em harmonia com as leis divinas, a nossa presente encarnação poder ser coroada de êxito, de conquista de patamares espirituais, evolutivos, que antes não havíamos conseguido. Há um ouvido no esquecimento sistemático, proposital ou inconsciente a respeito da transitoriedade do ser físico, assim como da sua perenidade como espírito, trabalhando em favor do momento fugaz, em detrimento do permanente. É interessante esse aspecto, né? Mesmo a sociedade sendo estritamente materialista, o que caracteriza a consciência da morte, do término da existência física com o natural deperecimento do corpo, há como um esquecimento total a respeito disso. As pessoas vivem como espíritos imortais, não por ter conquistado valores de imortalidade, mas por serem totalmente inconscientes e, entre aspas, ignorantes da morte física, que dia a dia sempre se aproxima. Então, esse esquecimento sistemático, proposital ou inconsciente a respeito da transitoriedade do ser físico, assim como da sua perenidade, como espírito, trabalhando em favor do momento fugaz, em detrimento do permanente. É um absurdo, né? É como se as pessoas vivessem, aquelas que ainda não despertaram pelos valores espirituais da vida, é como se elas vivessem, e de fato vivem, na absoluta inconsciência de si mesmas. Inconscientes em relação a serem espíritos imortais e inconscientes de terem um corpo físico mortal, perecível, cuja consciência desse fato, se houvesse, levaria ela, naturalmente, à busca do entendimento e de valores da vida em termos espirituais. Empurrando a criatura para o absurdo da prepotência, do gozo alucinante e rápido, do acumular desvairado de haveres que se transferem de mãos, que contribuem para as perturbações no comportamento, no relacionamento interpessoal. Então, de fato, é uma situação absurda, aquela da perspectiva do materialismo, empurrando a criatura para o absurdo da prepotência, do gozo alucinante e rápido e do acumular desvairado de valores que se transferem de mãos. E quando nós vemos essa expressão, acumular desvairado de haveres, nós nos lembramos logo dessas fortunas colocadas em paraísos fiscais, né? Que é o grande assunto da mídia nos dias atuais.
onde as pessoas acumulam milhões em detrimento do país em que moram, como se fossem seres imortais, como se pudessem usufruir aquela fortuna que simplesmente vai passar de mão em mão. Então, é esse absurdo que é compartilhado e motivado pela sociedade materialista, como se isso fosse expressão de bom senso, de equilíbrio, de vida sadia, de equilíbrio emocional, quando na verdade não é nada disso. Porque por trás de tudo isso o que se dá é isso, contribuem para as perturbações no comportamento e no relacionamento interpessoal. Então, procuremos cada vez mais a aproximação, o autoencontro conosco mesmos, a percepção em termos de espírito imortal, dos valores transitórios a que somos chamados a lidar na nossa experiência física, sem projetarmos neles identificação de vida que na verdade não tem. Bom, esse estudo de hoje foi a preparação que Joana coloca no capítulo 8 para ir tratando das perturbações graves que iremos prosseguir no nosso próximo encontro. Agradecemos muito àqueles que nos acompanharam. Se possível, compartilhem essas informações. Até o próximo estudo. Boa tarde.